Os governos dos Estados Unidos e da China se encontraram neste fim de semana em Genebra, na Suíça, para a primeira rodada de negociações sobre a guerra de tarifas recíprocas entre os dois países, iniciada pelo presidente norte-americano Donald Trump. O vice-primeiro-ministro chinês classificou a reunião como um importante passo para a resolução dos problemas entre os dois países. Atualmente, os Estados Unidos cobram uma tarifa de 145% sobre todas as importações chinesas, medida que se iniciou no chamado Dia da Libertação, né, chamado pelo Donald Trump, é claro, em que o presidente norte-americano distribuiu tarifas a mais de 180 países. A China, por sua vez, aplicou uma taxa de 125% contra produtos norte-americanos. E o presidente Lula desembarcou hoje exatamente em Pequim, na China. A comitiva brasileira vai buscar fortalecer negócios junto ao mercado chinês. Após a escala na Rússia, Lula deve ficar em solo chinês até a próxima quarta-feira. E, entre outros compromissos, o petista terá reunião com o presidente Xi Jinping. Em uma postagem no X, Lula disse que vai fechar novas parcerias e assinar acordos de cooperação em múltiplas áreas. É mais um passo na relação de amizade e proximidade estratégica com a China, maior parceiro comercial do Brasil desde 2009, disse o petista. Denilde, começando por você, e com relação à questão específica da negociação entre Estados Unidos e China. Donald Trump, no início, falou: não vou ceder, vai ser isso, os países vão me procurar. E aí ficou um tempo, a China: tá bom, tá beleza, então tá, segue o jogo. E aí o Trump começou a dizer: olha, a gente está negociando com a China, a China, não estamos negociando com os Estados Unidos, não. Eles não nos procuraram. Até que, finalmente, as negociações começaram, provavelmente porque os Estados Unidos também cedeu. Né? Então, dá para dizer com tudo isso que os Estados Unidos entram, né, nessa negociação com aquela imagem de uma pessoa que no começo bateu forte, falou impropérios e depois colocou o rabo entre as pernas? Ela entra com a necessidade de mostrar que que vai precisar apresentar para os chineses, ganhos para que os chineses façam concessões. Acho que aqui tem 2 coisas, Sakamoto, bastante relevantes. Uma é que o Trump passou a ser muito pressionado internamente. A a a velocidade e até a surpresa pela falta de análise sobre os impactos dessas, medidas na economia americana, que vinham sendo sinalizadas por todos os analistas econômicos, né, dizendo: "Olha, fazer a tarifas tem impacto interno, tem impacto na economia real americana, então se nós queremos diminuir a inflação, não é o melhor caminho". E isso começou a gerar uma série de pressões, em lugares, em estados que são estados importantes eleitorais para o Trump. A gente tem o ano que vem eleição de meio de mandato, que significa que as bases dos deputados começam a ser, acionadas, porque ela sente o efeito: "Não consigo mais exportar para um país", ou "Não consigo mais ter componentes para minha fábrica funcionar", isso começa a ser levado para os deputados. Então essa pressão de baixo para cima, foi bastante forte nas últimas semanas. Os efeitos financeiros pelas bolsas de valores também é um indicador importante, a questão dos juros nos Estados Unidos, então foi uma tempestade aí eh, bastante forte para o governo, que esperava continuar mantendo um discurso de que sou o valentão, tenho capacidade de impor, uma pressão nos meus concorrentes e pressão nos meus aliados. Um país como a China, que pôde esperar, né, porque nem todos os países conseguiram fazer isso, mas a China tinha capacidade de negociação de esperar o resultado interno para conseguir melhorar sua posição negociadora. E é isso que aconteceu. Então, aceitaram, os chineses aceitaram, sentam agora na mesa de negociação numa posição melhor. Os americanos vão buscar
que a China faça concessões, porque eles precisam também sinalizar internamente de que não cederam tudo, mas a expectativa é que se chegue aí a uma diminuição, e alguns cenários até a possibilidade de reversão dessas tarifas para a China. E a outra sinalização é o resto dos parceiros, todos os outros estão olhando para essa negociação e o que os americanos cederem, eles passam a ter que ceder com os outros também. Então ela tem um efeito na posição dos outros países quando forem negociar com os americanos agora. Pedir até para o Samuel para comentar agora essa segunda parte do que eu tinha apresentado, que é a questão da visita do Lula a Pequim. Né? A Denilde falou exatamente dessa negociação dos Estados Unidos com a China por questões das tarifas. O Brasil está esperando cair alguma coisa no colo dele, né? Exatamente em meio a essa discussão, uma vez que com tarifas grandes, né, impostas, por exemplo, a soja norte-americana, os chineses procuram a soja brasileira, né, por exemplo. E aí eu queria destacar, antes do comentário do Samuel, um tweet do próprio presidente Lula, pedi para colocar na tela. Né? Boa tarde, Brasil. Boa noite, China. Acabo de chegar em Pequim, onde vamos fechar novas parcerias e assinar acordos de cooperação em múltiplas áreas. É mais um grande passo na relação de amizade e proximidade estratégica com a China, maior parceiro comercial do Brasil desde 2009. Essa imagem passa mesmo aquela imagem de grande família, né? Tem Alcolumbre, né? Mauro Vieira, tem ministro, o Alexandre Silveira, né? A comitiva do Lula para a China foi bem grande, né? Foi muitos, e a boa parte da comitiva, inclusive, com um tom econômico, né? O Brasil está esperando, Samuel, cair alguma coisa no colo dele no meio desse furdúncio todo de guerra tarifária? Leonardo, se a gente olha para essa foto, como você bem destacou, você tem muitos ministros ali ligados a áreas fins, né, do governo, ciência e tecnologia, agricultura, portos, aeroportos, infraestrutura, enfim, todos esses ministérios que são responsáveis por entregas produtivas, né, para o país. E eu destaco inclusive a presença da ministra da Ciência e Tecnologia, que muitos dos 48 acordos que estão para serem fechados entre Brasil e China fazem menção, né, a ganhos tecnológicos, a desenvolvimento tecnológico, científico, e o Brasil, de fato, precisa aproveitar a disponibilidade chinesa, diferente de parceiros anteriores que o Brasil já teve, até 2009. O maior parceiro do Brasil era os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos sempre teve o hábito, com todos os países, não apenas com o Brasil, de exportar os seus produtos já prontos, sem transferência da tecnologia, para evitar que o país que o recebesse depois pudesse abdicar, né, e produzir ele próprio esses produtos. A China não, a China tem uma relação mais flexível, né, com os países, inclusive tem o Acordo de Cinturão em Rota, que o Brasil não aderiu, foi uma decisão do governo brasileiro, diferente, por exemplo, do governo colombiano, que está nesse mesmo momento lá na China tentando aderir a esse projeto. O Brasil não aderiu porque entende que, uma vez aderindo a esse modelo, né, padrão que a China está expandindo para o mundo, a gente sairia numa relação comercial prejudicial. Ficaríamos muito dependentes, né, dessas grandes empresas, enfim, abriríamos o nosso mercado de forma muito agressiva. Por outro lado, está tentando construir com a China uma parceria em que sejam transportados para cá parques tecnológicos, desenvolvimento de inteligência artificial, de elementos, né, de última geração, vamos dizer assim, da produção mundial. É uma tentativa do governo Lula, já desde o primeiro ano desse terceiro mandato, de avançar com esses acordos. Já houve uma primeira rodada aqui no Brasil que não saiu o acordo, saíram documentos de intenções, mas não foram celebrados efetivamente os acordos. E isso já está chegando num momento de excesso de maturação. Vai começar a apodrecer se não for assinado e implementado logo, até porque, como a Denilde falou, se os Estados Unidos ano que vem já tem eleição de meio, né, de mandato, aqui no Brasil já é o final do mandato, né? Já tem, de novo, o povo vai ser chamado para decidir se é esse governo ou não que permanece. Então o país precisa, de fato, com urgência, estabelecer com o seu maior parceiro comercial uma relação mais fluida, uma relação em que o Brasil consiga aproveitar esse avanço da China no mercado mundial, a um passo que os Estados Unidos, com as medidas protecionistas do Trump,
acaba dando um passo atrás, recuando, né? O efeito no final é isso, de isolar um pouco os Estados Unidos das relações bilaterais. É preciso que o Brasil ou tivesse aderido ao cinturão em rota, optado por aquele caminho com a China, ou consiga construir um outro caminho de mais altivez, que é o que está sendo tentado, mas que consiga colocar em prática. A reunião do BRICS, que acontece em breve aqui no Rio de Janeiro, inclusive, deve ser o momento de selar esses acordos que essa gigante comitiva do presidente Lula foi na China agora para tentar ultimar os detalhes.